Boa noite. Eu sou Liz Sobol, professora na UFPR. Estou novamente aqui com vocês para termos mais um tempo juntos, porque afinal, a melhor maneira de enfrentar a pandemia é juntos. E hoje, para estar comigo e compartilhar esse tempo, eu convido a professora, a psicóloga Laura Castro, que trabalha, estuda e tem muita experiência nas questões de sono. Estar com dificuldade de dormir nessa quarentena, acho que eu não sou a única. Então vamos conversar. Vamos conversar com a Laura. A Laura que logo vai entrar, vou aqui a entrada dela para estar conosco nesse momento. Eu quero apresentando. Oi, Laura, boa Olá, noite. boa noite, como Alegria, vai? uma alegria Liz? compartilhar esse espaço contigo, conhecer mais do seu trabalho, da grande contribuição que você tem dado à nossa sociedade ao abordar essas questões do sono. E agora na quarentena, né, Laura, essa situação que nos desorganizou a vida de todos Pois é. nós, que traz questionamento, e eu acho que esse é uma vivência compartilhada, uma crise que é compartilhada e que nos testa nos nossos valores, nas nossas referências, nas nossas rotinas, mas também nos dá oportunidades, né? E que oportunidade será que esta quarentena pode nos dar quando a gente olha para o sono? É esse o nosso tema de hoje, é uma honra tê-la aqui. E para começar, né, eu quero dar boas-vindas a todos que estão nos acompanhando. Já temos 30 pessoas nos acompanhando agora. Laura, temos tido aí um público que tem nos acompanhado e tem feito muitas perguntas, tem inspirado também novas discussões. Então, quero convidar todos, participem, coloquem a sua sugestão, a sua pergunta, aproveitem a presença da Laura aqui e escrevam nos comentários também como é que vocês têm lidado, o que vocês têm enfrentado quando se fala nessa questão do sono, nesta quarentena. Então, quero lembrar também que essa live faz parte do programa Você Importa, que se propõe a olhar para as pessoas e para o que de fato importa nesse tempo, para nos aproximarmos, porque a melhor maneira de enfrentar esta realidade é juntos. Então, fique conosco e com a Laura hoje, né? Então, Laura, eu queria, né, que você contasse um pouquinho para a gente como é que você chegou nesses estudos de sono e qual a sua trajetória, qual o trabalho que se desenvolve hoje. Bom, muito obrigada. Antes de qualquer coisa, Liz, é um prazer estar aqui. Obrigada a vocês, aos alunos, à universidade. É uma honra para mim poder participar e divulgar um conhecimento que é tão precioso e caro para mim, que eu estudo há tanto tempo. O início do estudo do sono, realmente nunca esteve tão importante o sono em voga nesses quase um pouco mais de 13 anos que eu estou na área do sono especificamente. Bom, eu estudei psicologia. Fiz psicologia em Londrina, na UEL, e desde que a UEL entrou em greve, desde o primeiro e segundo ano que a UEL esteve em greve, aconteceu que eu fiz um estágio no Instituto do Sono em São Paulo, então eu passei toda a graduação interessada e pensando que eu poderia estudar o sono, e será que quando a gente estuda o sono nessa área, que era relativamente nova, a gente consegue ver o que as pessoas estão sonhando, a gente consegue entender o que acontece no cérebro quando a gente está dormindo. Então, meu interesse veio daí, dessa origem do sono. Então, só para dar um panorama, e aí tem muito caro Curitiba, porque eu Hum. comentei com você nos bastidores que Curitiba foi o primeiro congresso do sono. Em 2005, eu estive no primeiro congresso brasileiro do sono que eu fui levar meu trabalho, foi meu estágio curricular, com trabalhadores por turno, que faziam distribuição, trabalhava a noite inteira, eu levei esse trabalho no congresso e fui aí nessa terra de Curitiba, Que legal. de vocês. Bom, vamos lá, tem muita gente aparecido questões e acho que nunca fiz tanta live, é uma coisa nova essa da tecnologia das Para lives para mim todos também. nós. E esse tempo sem precedentes que nós estamos assim vivendo, né, enfrentando com essa pandemia, acho que antes de qualquer coisa é importante, gostaria, assim, é um núcleo que eu sei que tem outras pessoas, além, não só o grupo de alunos, estudantes de psicologia, né, um público maior, mas assim, da gente pensar que o sujeito, a pessoa que está dormindo, é a mesma pessoa que está acordada.
Então, o que a gente vive durante o dia, a gente leva para o sono. E a gente processa enquanto a gente está dormindo. Né? Então, assim, tem uma parte do cérebro que está descansando, que está apagada, vamos dizer assim, que se desliga enquanto a gente está dormindo, mas tem uma outra parte que está lá todo vapor, organizando as memórias, o que a gente vivenciou. Então, acho que é importante a gente pensar que o sono é uma função vital. E porque organiza a gente também. Então, se essa pandemia é sem precedentes, se está tirando o sono de tanta gente, é porque também está tirando a nossa tranquilidade durante o dia, né? É praticamente um filme de terror. Outro dia disse que isso que a gente está observando, presenciando, com o que está acontecendo, está mexendo realmente. Né, a gente vendo um monte de gente morrendo, a gente com medo, se sentindo ameaçado. Isso tudo demanda que a gente processe informações, que isso ativa conteúdo de memória emocional, e isso tudo é o que a gente vai processar enquanto a gente está dormindo. Então, se o sono está mais agitado, é porque o dia também está mais agitado. Os dias estão também mais agitados. Acho que a gente poderia seguir uma sequência das perguntas que foram, que chegaram. Então, nós fizemos no Instagram, no nosso Instagram, algumas, demos oportunidade para as pessoas fazerem algumas perguntas, né? E eu gostaria de colocar algumas aqui que o pessoal nos mandou. Muito obrigada a todos vocês que participaram antes, já encaminhando essas perguntas. Enriquece muito o nosso diálogo, né? E tem mais chegando aqui, que eu já vou contemplar também. Né? Quando percebo que não vou conseguir mais dormir, eu fico agitada. Tem dicas para isso? Tipo, acordo de madrugada e não vou conseguir mais dormir. E aí tem essa agitação. Essa é uma das perguntas. O que você acha disso, Laura? Olha, tem um conceito em psicologia que é muito importante, que a gente toca muito nesse conceito, que é o condicionamento. As questões a gente se condiciona muito fácil no comportamento e nos nossos ritmos, sabe? Então, acho que esse fenômeno da gente se condicionar a quando vai dormir, ficar ruminando, ficar pensando, processando o que aconteceu, quanto mais a gente fica nessa situação, mais isso tende a recorrer. A estratégia principal da terapia cognitivo-comportamental é uma das intervenções terapêuticas que mais desponta e com mais evidência científica que funciona para tratar insônia e problemas de sono. E aí, uma das técnicas principais é o controle de estímulos e a restrição do sono, que a gente chama. Essas técnicas têm o foco de controlar, justamente trabalhar essas cognições, esses pensamentos e essas crenças que a gente vai construindo em relação ao sono, né? Desde que a gente aprende a dormir de pequeno, mas isso vai se modificando ao longo da vida, ao longo do desenvolvimento. Então, eu acho que, assim, a primeira estratégia do controle de estímulos é: se você está fritando na cama sem dormir, levanta, não fique na cama. Porque o que acontece? Esse é um comportamento muito comum na insônia e uma queixa muito comum, essa de ficar ruminando, fritando na cama. O que a gente diz? Assim, com o tempo, a cama, quando a gente está ansioso, estressado, a preocupação vai virando, putz, tá contando as horas. Começa a contar as horas. Já faz 30 minutos que eu tô sem dormir. Já faz 20 minutos. Já passo. Você começa a contar o tempo que você tá perdendo no dia seguinte, e processar como que eu não vou funcionar, amanhã vai ser uma droga, de novo. E isso gera um estresse, isso gera uma descarga de cortisol, adrenérgica, de adrenalina, que é estressante, é um estresse. Então, com o tempo, a cama vai se associando, a cama vai virando um lugar aversivo. Quando vai chegando próximo do horário de eu ir para a cama, de eu deitar, meu corpo já está acostumado a ter aquela descarga de adrenalina. Então, desassociar a cama desse lugar que eu fico fritando é um trabalho muito difícil com quem tem insônia crônica. Então, se nessa fase de pandemia a gente está, para quem não tinha insônia antes, começou a ter a insônia agora, porque por várias questões que essa pandemia está disparando, mas quem está começando a ter a insônia agora, é super importante a gente não investir nos comportamentos que perpetuam a insônia. E um desses comportamentos é ficar na cama, fritando, remoendo.
E aí você Então, sugere que a pessoa ainda não sai da cama, viu que sai da despertou, cama. não vai conseguir dormir. E aí? Dá para ir para o computador, para o celular? Nós tivemos uma pergunta falando disso, ó. O uso do computador ou do celular pode ter impacto no sono. Isso é verdade? O que fazer para diminuir esse impacto? E aí já aproveito. É adequado? Acordei de madrugada, posso ir para o celular? É bacana? Ajuda? Não, de jeito Ah, nenhum. Qual que é o problema das telas que a gente diz, né? Do celular, do computador, a televisão um pouco menos, até por uma questão de distância, mas também é a luz. O estímulo, o hormônio que a gente tem que controla, que induz o sono, é a melatonina. Acho que todo mundo atualmente já deve ter ouvido falar da melatonina. Mas a melatonina, então, para ela se ativar, para o corpo começar a liberar a melatonina, o que a gente precisa é a ausência de luz. Então, a ausência de luz, né, é um estímulo que chega na retina e que vai mandar esse comando, ó, tá anoitecendo, pode começar a liberar melatonina. Se a gente está exposto à luz constantemente, isso vai atrasar o pico de liberação da melatonina e vai atrasar o início do sono. Se a gente desperta no meio da noite, também vai acelerar o processo de alerta. Então, a tela tendência a atrapalhar. Mas se eu deitei, tô sonolento, então 2 horas antes de dormir, aí o ideal é desconectar. Desconecta de coisas que ativam as emoções, assistir um filme, para algumas pessoas, tudo bem, não tem problema. Mas para quem tem insônia, para quem está com essa dificuldade, a recomendação é tente se desconectar, fazer alguma atividade calma, vai ler um livro, né, com uma luz mais penumbra, uma luz mais amarela, né, num ambiente mais. Tem um ritual, fazer um chá, pôr o pijama, né? Hoje eu ouvi, acho que hoje em dia eu tenho aprendido que funciona muito, não só comigo, mas com meus pacientes também, esses audiobooks, esses livros que a gente ouve, eles são um pouco soníferos, funciona. Meditação, tem várias técnicas, várias estratégias que podem ajudar a gente a se preparar nessa rotina de ir para o sono, que deve começar em média 2 horas, 1 hora e meia antes do momento de dormir. Mas deitou na cama, tá fritando, tá pensando, não consegue, sentiu, não é para eu ficar olhando, esquece o relógio. O relógio é outro estímulo que atrapalha. Então esquece o relógio, mas sentiu que passou 15, 20 minutos que tá ali fritando, levanta. Levanta da cama, vai fazer alguma coisa, volta para a leitura, volte para alguma atividade que não vai exigir mais atenção, né? Para alguma atividade que seja, ou que seja limpar, organizar alguma coisa, escrever, às vezes, as ideias do que a gente está pensando. É uma estratégia que pode ajudar bastante algumas pessoas. Tem várias técnicas que, até se a gente der um Google, procurar no YouTube, de meditação, guias, guiadas, que podem ajudar nesse momento. E uhum. Nós celular. temos duas perguntas que eu queria ler. Às vezes durmo com o celular na mão, mas quando largo ele para dormir, é que a cabeça começa a girar. E às vezes a outra pessoa pergunta quando há inversão do horário de sono, vontade de dormir à tarde. O que você O nos ritmo conta é sobre isso? Sim, então, essa história de a hora que eu largo o celular é a hora que a cabeça começa a fritar. Cuidado, porque essas crenças que eu tô falando, porque essas crenças que a gente vai criando. Bom, enquanto eu tô com o celular, tá tudo bem, a hora que eu largo o celular é que eu não consigo dormir. Mas enquanto você tá com o celular na mão, você tá com a luz dizendo para o seu cérebro que não está na hora de dormir. E demora mais ou menos 1 hora para o pico da melatonina subir. Então, se você está com a luz ali, a hora que você larga o celular, vai demorar 1 hora, 40 minutos, 1 hora, até que a melatonina comece a fazer aquele efeito que é da sonolência, né? E aí, então, por isso o celular não ajuda. E outra, o que você está vendo no celular? Porque normalmente está fuçando no Instagram, está fuçando no YouTube. Então, são coisas que estimulam o pensamento, que assim que você larga o celular, você vai processar essa memória que você estava se expondo agora há pouco, né? E agora, na época de pandemia, né? Muitas pessoas acabam vendo noticiário antes de dormir. Sim, Entram nas páginas dos jornais, vamos ver como é que está o corona, os indicadores. O que você acha disso? exatamente. Aí começa a se expor a essa contagem, que está uma coisa até um pouco mórbida, assim, difícil, né? É fácil falar, eu também estou exposta a isso, mas a gente está vendo quantas pessoas estão morrendo, quantos países estão ali, estão aqui, como que estão as estratégias. Isso tudo desperta, né, processamento.
né? O que eu vou fazer amanhã com isso? Como que vai ser o dia de amanhã? Né, meus planos do próximo ano, daqui 5 anos. Quando eu tô, né, desconecto disso, vai demorar um tempo até para eu me processar, para eu decidir o que eu vou fazer com essa memória, né? E Sabe, aí, Laura, que a gente tem feito algumas, fizemos outras lives, e uma delas a gente discutia a questão da ansiedade e da importância de escolher canais que você vai seguir, né? Ou qual é a fonte da informação, e escolher um horário do dia que não seja antes de dormir, para ver aquelas informações e deu. Até porque isso não muda assim da manhã para a noite significativamente. É importante estar informada, é importante se cuidar, perceber o que está acontecendo, para também escolher como se posicionar e se organizar diante disso, mas é também essencial que seja feito de uma maneira mais consciente para não invadir, inclusive, o horário do sono, né? E sim. atrapalhar o sono ao ficar constantemente com esses acessos, né? Exatamente. Eu acho que também eu fico um pouco preocupada porque a gente também às vezes costuma se cobrar muito, e eu acho que a gente também tem um período, uma curva de aprendizagem, né? A gente está aprendendo a viver na pandemia também. Então, é um processo da gente adaptar a essa nova rotina, porque no começo nós estamos ansiosos e essas notícias estão estimulando, mas assim, já está na hora da gente arrumar a casa, da gente, né, organizar como que vai viver com isso, porque pelo que a gente está vendo não vai ser tão rápido que isso vai passar, que a gente vai continuar com essas notícias, que a gente vai continuar com esses planejamentos, com as vacinas, quando vai chegar, quando vai ser, né, enfim. Então eu acho que esse cuidado da gente evitar essa exposição, principalmente próximo do horário do sono, é fundamental, né? E acho que entrando então na questão do ritmo, isso é super importante. O principal, nossos ritmos biológicos, essa inversão de ciclo, né? O que acontece? Essa de querer dormir à tarde, assim, Essa Laura? inversão do ciclo circadiano, o que está acontecendo? O que estimula a gente inverter o ciclo, a gente viver o que eu poderia chamar de livre curso? Pessoas que são cegas, por exemplo, ou que têm a ausência total daqui da captação dos sensores, né, que captam a luz, elas vivem em livre curso. Os nossos ritmos biológicos, o ciclo sono-vigília, ele tem em torno de 24 horas, mais ou menos 24 horas. Às vezes menos um pouco, às vezes um pouco mais. Então, a tendência é que se a gente estiver com ausência de luz total, a gente vai dormir um pouquinho mais tarde, sempre, até a gente ir virando, porque o nosso ciclo sono-vigília, às vezes, é um pouquinho mais que 24 horas. O fenômeno muito importante com a pandemia, com o isolamento, é que a gente está se expondo menos à luz solar. Então, isso pode ser um Uhum. primeiro efeito que tende, porque a luz solar, a luz do dia, é o principal sincronizador do nosso relógio biológico, que está aqui na glândula, na pineal, e que está controlando todos os disparos de hormônios, de todas as funções. Se a gente está se expondo menos à luz solar, a tendência é que o relógio se desincronize. E a gente tem outros sincronizadores que a gente chama de Zeitgebers, é uma palavra para dizer de sincronizadores, que são sincronizadores sociais. O trabalho, as relações sociais, tem várias outras coisas que organizam a gente. Então, ao mesmo tempo que a gente está preso dentro de casa, menos exposto à luz, a gente está também ausente do trabalho, das questões externas que ajudam a gente a sincronizar. Então, a tendência da gente desincronizar está maior na pandemia. Uhum. Da gente dormir um pouquinho mais tarde todo Então dia não é e só de... preguiça, não precisa ficar culpado. Então, se você tem vontade de dormir à tarde, não é só Não preguiça. é, não é só preguiça, não, a Então, gente tem está... gente que vai dormir melhor depois dessa. Pode ser. É até uma lei da física, se a gente for pensar, porque todo o corpo tende ao repouso, né? Ou tende à velocidade constante. Se a gente está mais É. parado, se a gente está menos ativo, a tendência é ficar nessa velocidade. Então, acho que uma estratégia super importante nessa fase é a gente tentar se movimentar muito. E, se possível, se expor à luz solar de manhã, durante o dia, de manhã principalmente. Mas se a gente conseguir manter a exposição à luz solar e atividade durante o dia, mesmo que, né, põe um vídeo de ginástica no YouTube, se movimentar, isso tudo tende a ajudar bastante a organizar e a gastar energia. Aqui em Mas casa, às não, vezes, a gente faz guerra de meia com as crianças, viu? Porque aí tem que abaixar, pegar meias, escapar da outra e acaba movimentando um pouco. Não é suficiente fazer só isso, mas a gente vai nunca inventando, né?
Nunca o Se Vira nos 30 foi tão importante, né? Foi tão a prática do dia. Se vira nos 30 toda hora. Com criança em casa, Exato. principalmente. Isso. Tem alguém perguntando sobre ouvir música antes de dormir. Se eu assistir, talvez não fosse tão recomendado, você falou do audiobook, né? Sim. E eu ouvir músicas. Assim, tudo uma caixinha de ferramentas que a gente diz que você se experimentar e ver se dá certo. Para algumas pessoas pode ser que atrapalhe, mas se está dando certo, ótimo. A música pode ser relaxante, né? Que depende de qual música você vai ouvir, obviamente, mas assim, a música tende a ser relaxante, ajudar a gente a sincronizar a respiração, se for, né, alguma coisa, enfim, nesse sentido, com esse propósito. A música pode ajudar. E aí o cuidado a música está no celular, cuidado com a luz do celular, da tela, enquanto você vai pegar, Isso. né, e pôr a música. É, Também Thaís está perguntando se o uso da melatonina em cápsula pode ajudar. Eu combinei aqui com a Laura que eu ia vendo as perguntas para que ela isso. pudesse ficar bem concentrada na fala dela, porque eu sei como é difícil. Eu sempre tenho a Isabela, que é minha aluna, que também deu super apoio para essa live estar acontecendo e sempre está ali me ajudando quando eu estou falando para não perder nenhuma pergunta. E hoje eu estou aqui ajudando a Laura, né? Então, por isso, estou retomando aí as perguntas de vocês e passando Isso. para a Laura. Eu queria aproveitar também e agradecer o José, que é nosso aluno da equipe, uma equipe linda deste projeto Você Importa, que muito tem sido um espaço de significado para mim e também para todos da equipe, e o José que nos indicou a Laura. Então, muito obrigada, José, por essa sensibilidade, a contribuição dela é realmente maravilhosa, você tinha toda a razão. Muito obrigada por essa indicação. Mas então, a melatonina em cápsula, conta para mim, para nós Olha, todos. a melatonina, bom, a melatonina, antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar que é um hormônio. Então, eu não sei, eu sou um pouco enviesada porque eu estou dentro do mundo do sono, então para mim melatonina é moda, porque, né, aqui eu estou aqui nos Estados Unidos e aqui é vendido como suplemento, você pode ir na farmácia comprar, no Brasil não é tão simples. A melatonina tem uma indicação muito específica dentro da medicina do sono, que é Antes a de você organização. explicar, deixa eu te interromper. Agora você contou para eles que você está nos Estados Unidos, conta porque você está aí. É verdade, até que tá dia aqui atrás, Tá aqui não dia, tá né? noite ainda. É. É um quadro, Laura. Eu tô fazendo meu doutorado sanduíche aqui nos Estados Unidos, estou aqui desde setembro. É, eu tô fazendo, mas o sono meu estudo do sono aqui, eu estudo o sono como um mecanismo pelo qual a espiritualidade pode influenciar desfecho clínico em pacientes hospitalizados por várias doenças, câncer, doença cardiovascular, doenças que ameaçam a vida. E aí o sono, eu fiz o mestrado em sono, estudando insônia, epidemiologia da insônia em São Paulo, e agora eu estou estudando espiritualidade e desfechos clínicos, né? Enfim, mas eu estou aqui por isso nos Estados Unidos, nessa pandemia. Já era para ter voltado, agora vou ficar um pouco mais. Aqui a melatonina é liberada, é usada. Então, a melatonina, antes de qualquer coisa, acho que é importante, né, tem a moda da melatonina, é um hormônio. E dentro da medicina do sono, ela tem uma aplicação muito específica que é essa organização do ritmo. A melatonina é o nosso principal sincronizador. Eu falei que a luz é o nosso principal sincronizador do relógio biológico. A luz é um sincronizador externo. O nosso principal sincronizador endógeno, interno, é a melatonina, é esse hormônio. Então, tomar melatonina pode ajudar? Sim, bastante. Para quem precisa de organização do ritmo. A melatonina não é um indutor do sono. A melatonina não trata a insônia. Ela tem aplicações muito específicas. Ela pode ajudar, no caso de insônia, ela pode ajudar idosos, porque tem uma redução da quantidade de melatonina. Mas, de modo geral, pessoas mais jovens, adultos mais jovens, ela tem a indicação de regularizar o ritmo. Em adolescentes pode ser, né, adultos jovens na faculdade pode ser bom? Sim, pode ser bom para quem tem uma tendência mais à vespertinidade. E nesse momento é o que está acontecendo justamente. A gente quer ir dormir mais cedo, mas a gente está ficando exposto à luz até mais tarde, menos exposição à luz solar de manhã. Então a melatonina pode ajudar, pode.
O que é E é... difícil? Pode falar, pode falar. Quanto de melatonina, né? Então, porque aqui você compra de 3, 5, 10 miligramas, mas o que a gente sabe, o que os estudos mostram é que quanto menos, melhor. A menor dose é a melhor. De 0,5 a 1 miligrama de melatonina. O nosso pico endógeno de melatonina gira em torno de 0,3 microgramas. Então, de 0,5 a 1 miligrama vai induzir a nossa. Então, eu vou dar um empurrão da minha melatonina endógena para começar a funcionar. E aí é super importante tomar melatonina sempre no mesmo horário, pelo menos 40 minutos, 1 hora antes de deitar, e a menor dose. E aí apagar todas as luzes. Sim, apagar as luzes. Para A melatonina. para poder Isso. induzir. É importante cuidar dessa expectativa, porque a melatonina não é um indutor do sono, né? Ela estimula a nossa melatonina endógena. Então ela vai trazer aquele soninho, aquele bocejo gostoso, mas você tem que estar pronto para se entregar dentro da sua rotina. Se você estiver ali fazendo alguma coisa, ela não vai te apagar que nem indutor do sono. Uma pessoa perguntou de algo que eu nunca ouvi falar, o abraço da borboleta. Você sabe alguma coisa sobre isso? Quem fez essa pergunta da técnica, escreve aí pra gente, porque eu fiquei muito curiosa para saber o que é a técnica do abraço da borboleta. Será que são aquelas máquinas, suportes Para que controlar a ansiedade. Então, quem escreveu, coloca aí que a gente ficou curioso aqui com você. Tem mais tem várias perguntas. Obrigada, pessoal. Vocês estão participando super bacana. Isso dá uma outra possibilidade da nossa conversa aqui. Eu não vou conseguir, eu já perdi várias ali no caminho. Daqui a pouco eu volto a pegar mais algumas. Mas eu achei bem interessante uma aqui que foi feita agorinha. Qual o seu entendimento a respeito do relato de pessoas que estão falando que estão sonhando mais nesse momento, né? Sim, sonho, tô ouvindo muito esse relato. Eu mesma estou sonhando mais. E até vou fazer o gancho com a melatonina, porque a melatonina induz mais sonho. Então também tem que tomar... E pesadelo. A gente está sonhando muito mais. Eu acho que o sonho é um reflexo A gente sonha todas as noites, em todas as fases do sono, mas a gente tende a se lembrar mais dos sonhos que acontecem na fase do sono que a gente chama de sono REM, que é o sono que a gente está mexendo os olhos. Esse REM é do inglês, movimento rápido dos olhos, Rapid Eye Movement. Como se a gente estivesse vendo o que a gente está sonhando, né? É durante a fase REM que o sonho adquire esse conteúdo mais simbólico, de processamento, de memória emocional. Então, o que está acontecendo na pandemia? A gente está precisando processar muita memória emocional, porque eu estou exposta a uma série de coisas, isso que eu falei, que parece que a gente está vivendo um filme de terror. Então, está estimulando muito sonho. E evolutivamente, se a gente for pensar, qual que é a função do sonho para as espécies, né, para a evolução do comportamento de dormir? O sonho tem uma função de preparar, de treinar habilidades, de treinar comportamentos para o futuro. Então, se eu vivi coisas novas hoje, durante o sono REM e o sonho, eu vou encaixar essa memória de hoje no que eu já tenho e treinar futuros possíveis. Eu vou treinar futuros possíveis em função da memória que eu já tenho. Então, o que essa pandemia está mais demandando da gente é pensar o que vai ser do futuro, o que é isso acontecendo. Então, todo mundo está processando mais sonho e tentando recorrer a tudo quanto tipo de memória que a gente já tem. Né? Que bacana, Laura, você trazer isso, porque eu acho, quando a gente está falando agora, misturando um pouquinho o tema da questão da ansiedade, né? A gente recomenda que as pessoas tragam uma memória aquilo que dá esperança para elas, aquilo que ajudou elas a passarem outros momentos de dificuldade, para elas entenderem o que elas já têm dentro dela como possibilidades, né? E agora se traz essa leitura tão linda da função do sono e do sonho, né? De nos ensaiar e nos encorajar e nos dar essa esperança do futuro. E eu queria aproveitar e trazer uma questão de um participante que
que esteve conosco antes, inclusive, dessa live, que deixou no canal do Instagram a sua pergunta, e ele fala o seguinte: estou tendo pesadelos e sonhos muito esquisitos, muito diferente do normal. Tem algo a ver com essa quarentena, né? E aí, tem relação com isso que você estava falando? Os pesadelos também vêm neste contexto? Sim, o pesadelo, ele é um sonho de conteúdo pesado, como o próprio nome já diz. E se eu vou retomar o que eu comecei falando, a pessoa que está dormindo é a mesma que está acordada. E o que a gente está vivendo durante o dia está muito pesado. Né? Então, assim, se no sonho eu estou processando o que está pesado durante o dia, é normal que os nossos sonhos tenham conteúdos mais pesados também, né? Porque o que a gente está vivendo está pesado e está sem trégua, está todo dia. Então, sim, isso está estimulando mais. E outra coisa que é importante da gente pensar, o sonho, a memória do sonho é uma memória muito evanescente, né? A gente tende a sonhar mais no final da noite, próximo do horário de acordar. O período maior de sono REM, da fase que a gente sonha mais, acontece na segunda metade da noite, próximo do horário de acordar. No dia a dia, esquecendo a pandemia, a gente está muito mais, acorda com o despertador, levanto rápido, saio para trabalhar. A gente não tem muito tempo de prestar atenção nessa memória do sonho. Como a gente está mais tempo dentro de casa, né? Tá podendo. Eu vi que tem gente falando que está dormindo, se é normal dormir mais, estou dormindo durante o dia. A gente está dando mais oportunidade também para essa memória do sonho aparecer e ficar. Então isso também está estimulando sonhar mais e lembrar mais do conteúdo do sonho. E o conteúdo do sonho tem sido muito pesado porque, enfim, o dia também está muito pesado. Uhum. E eu quero aproveitar, né, e falar, Laura, se para você, né, para todos nós, isso que a gente está vivendo, ele é desorganizador e questionador na nossa vida. Como eu já tinha comentado. E se de repente você não tem com quem conversar sobre isso, se isso está trazendo muito incômodo, né? Nós temos aqui no programa Você Importa, além das lives, oportunidades também de conversa, de bate-papo online, exatamente para a gente trocar enquanto seres humanos, né? Como é que está sendo essa vivência? Porque eu não sei, Sim. Laura, como é que é? Como é que é? Será que se a gente tiver a oportunidade de também imaginar esses futuros, de processar essas informações, esses sentimentos com outras pessoas, conversar sobre isso durante o dia. Isso pode ajudar a ter um sono melhor? Definitivamente, muito lindo o trabalho de vocês, foi por isso que eu fiquei tão feliz e tão disponível de participar, de poder, né, me sentindo honrada de estar aqui, porque eu acho que é fundamental que a gente fale dessa memória do sonho, que, né, e de tudo isso que a gente está vivendo, mas que nos conteúdos do sonho aparece muito, porque no sonho aparecem imagens, né? É quando a gente conta o sonho, quando a gente traduz e quando a gente fala o que a gente está sentindo, que a gente consegue processar isso tudo. Então, poder trocar essas rodas de conversa, dar sentido, dar significado para isso tudo que está acontecendo é fundamental. Isso também é super importante para ajudar a gente, na noite seguinte, conseguir de novo fazer esse exercício de tentar dormir, né? E podendo dar contorno, acho que isso tudo que a gente está vivendo, fundamental, sim. Que bom. Sabe, Laura, nós temos duas pessoas aqui muito interessantes aparecendo essas perguntas agora. Uma perguntando sobre o seu filho de 9 anos, que demora a dormir e acorda de madrugada, e outro sobre o esposo, né? Que acorda 3 da manhã e não consegue mais dormir. E eu queria aproveitar essas duas perguntas para abrir também para você os comentários, e eu acho que para criança talvez tenha alguma coisa aí muito específica, né? E também esse sono no meio da madrugada, 3 da manhã, mas aproveitar e deixar, vocês trouxeram a questão de familiares, na semana que vem nós temos no próximo, não este domingo, no outro é o Dia das Mães. E no projeto Você Importa, nós vamos aproveitar e fazer uma semana especial para a gente pensar sobre família, sobre relações dentro da família, alguns espaços específicos para mães, para mulheres, então todos estão
convidados, né, a estar conosco. Serão 4 lives, mais rodas de conversa depois das lives. A gente vai experimentar esse espaço em que a gente discute aqui, né, com um especialista, com alguém que é referência no assunto, e depois a gente abre uma roda, um bate-papo online para que as pessoas possam também nos contar: olha, a minha experiência tem sido essa, eu tenho essa dificuldade, ou eu estou conseguindo, assim, para compartilhar dos participantes, porque é uma maneira também que a gente entende de nos aproximarmos, porque a melhor maneira de enfrentar a pandemia, afinal, é juntos, ainda que cada um na sua casa. Né? A tempestade é a mesma, mas cada um tem o seu barco e cada um tem os seus recursos, mas ainda assim a gente pode estar junto. E essa é a proposta do programa Você Importa. Eu estou bem feliz hoje que a Laura está aqui com a gente. E aí, se puder contar para a gente como é que é essa questão da insônia para as crianças e também o acordar no meio da madrugada. Só fazendo um gancho, até que eu estou estudando agora, a gente está afastado geograficamente, mas espiritualmente a gente nunca esteve tão conectado, né? Assim, tão importante esse momento de troca. A insônia, na criança, a insônia, a gente chama de problemas comportamentais da infância, do sono da criança. De modo geral, a insônia na criança é comportamental, tem a ver com rotina. Claro que as alterações se para os adultos tá difícil a gente organizar a rotina, isso vai se refletir na rotina da criança também, né? As crianças também estão com mais oportunidade de conviver e isso tudo gera ansiedade, mesmo que seja uma ansiedade boa essa, né? De ter os adultos mais próximos, de poder ter essa convivência. Então isso tudo vai interferir, vai estimular mais a atividade. Eu não sei se é um problema de agora, esse da insônia, né? Do fragmentar do sono durante a pandemia, isso já era uma coisa antes. Mas o sono a criança é muito estimulada pela modelagem né, de comportamento e ela responde muito mais rápido do que a gente ao condicionamento. Se a gente se condicionar rápido na cama, da cama virar um lugar aversivo, que a gente tem uma descarga de adrenalina, porque a gente já sabe que vai ficar ali pensando, isso na criança também é super comum. Se ela tem um despertar à noite, e aí o jeito dela dormir, a gente cria essas estratégias para facilitar que ela durma mais rápido. Esses fatores de associação, né? Ou leva para a cama dos pais, ou põe para dormir no colo e põe de volta para dormir na cama sozinha. Esses estímulos de associação para voltar ao sono mais rápido, depois elas podem virar um problema. As associações negativas, porque a criança vai precisar daquilo de novo para conseguir dormir. Então, por exemplo, eu estou até falando uma coisa que aconteceu aqui durante o dia com meu sobrinho. A gente criou esse hábito de precisar dar uma voltinha com ele depois do almoço para ele ter a soneca durante o dia. E para tirar esse hábito depois? Escolham bem o que vocês vão associar com o sono para o trabalho que vai dar. Porque depois retirar isso é super importante. A criança aprender a dormir sozinha na cama dela e passar por esse momento de aprender a se entregar para o sono sozinha, sem ter outros artifícios, é super importante desde o começo. Porque quanto mais demorar para estabelecer essa rotina, mais difícil vai ficar depois para tirar isso, né? Diferente dessa insônia que acontece no adulto, a gente tem basicamente 3 tipos de insônia, que a gente chama de sintomas de insônia, que são assim, insônia de início, né? A dificuldade para iniciar o sono, que está mais associada com a ansiedade, e com distúrbios de ritmo, que a gente chama, que são comuns nos jovens, nos adolescentes. Os adolescentes têm uma tendência já a ir dormir mais tarde, e isso, se não cuidar, pode virar uma insônia de início. Tem a insônia. Por que os adolescentes têm a tendência a ir dormir mais tarde? É por uma questão hormonal. Está liberando mais hormônio de crescimento, e a fase do sono inicial, que o hormônio de crescimento só é liberado durante o sono de ondas lentas, que a gente chama, que é aquele sono mais profundo. Então o adolescente precisa ter uma fase, empurrar um pouco essa fase por isso. E aí tem super importante cuidar de se isso não vai virar uma insônia depois. Então, insônia de início, mais associada à ansiedade e aos ritmos. Insônia de manutenção, que é essa insônia de despertar, muitos despertares noturnos, ou um despertar precoce. Eu acordo antes do que eu gostaria e não consigo voltar a dormir. A insônia de manutenção, ela está bastante associada com outras doenças. Pessoas que são hipertensas, que têm diabetes, que têm outros distúrbios do sono, como a apneia do sono,
Então, a insônia de manutenção está mais associada a outras condições médicas. A insônia de despertar precoce está bem associado. Tem vários estudos mostrando a depressão e a estresse pós-traumático. Eu falei em algum momento da live que a gente, na segunda metade da noite, a gente sonha mais. A gente tem mais sono REM. E é durante o sono REM que a gente está processando mais memória emocional. Vamos supor que a memória que eu tenho que processar durante o meu sono é uma memória difícil, alguma coisa que eu não estou conseguindo digerir, que está difícil. É nessa hora da madrugada que eu vou encontrar com essa memória. E aí, às vezes o cérebro, né, algum lugar resolve achar mais importante me acordar para eu lembrar dessa memória, para eu processar o que está acontecendo ali. E aí depois é difícil voltar a dormir, porque daí eu vou processar isso. Se isso acontece com frequência e juntando com todas as crenças e todos os hábitos que podem perpetuar essa condição, é que vai virando uma insônia. Né? Então ela pode ser despertada, precipitada por uma memória traumática, por uma situação de angústia profunda, de tristeza, mas os comportamentos e as crenças que eu vou criando em torno disso têm uma tendência a perpetuar os quadros de insônia. Então por isso que a gente diz que a insônia é muito comportamental e cognitiva. Que bom que é um psicólogo que está aí conversando conosco, né, Laura? Que ótimo. E, Laura, quanto que a pessoa... Como saber se a pessoa... Como a pessoa pode saber se ela precisa de ajuda para enfrentar a sua insônia? Que sinais ela tem que perceber e falar, puxa, já deu. Eu já tentei fazer isso, aquilo, não... Quando? Qual é o limite, né, para buscar ajuda para lidar com essa questão do sono? Tá, eu vou só pegar essa gancho que eu tô vendo aqui da menopausa, porque Que eu falei ótimo, pode... da menopausa, porque a insônia de manutenção na menopausa é super comum, assim, por causa dos fogachos, né? A mulher tem muito mais insônia do que o homem por uma questão hormonal. As oscilações que as mulheres têm de hormônio a vida toda, né? Da menstruação, do ciclo menstrual, depois com a maternidade, menopausa, predispõe mais à insônia. E aí na menopausa tem os calores, né? A diminuição do estrogênio estimula as ondas de calor e atrapalha o sono. Mas assim, quando que eu tenho que tratar? Eu acho que a medida principal é isso do quanto que está me incomodando, quanto me está me atrapalhando o dia a dia. Tem gente que tem uma tolerância melhor para um sono mais curto, ou consegue por exemplo, a atividade física, o exercício físico é uma coisa que consegue minimizar os efeitos deletérios de tempo, de falta de sono. Tem gente que faz muita atividade física e consegue viver melhor por mais tempo com a restrição de sono ou passar pela insônia. Mas tem gente que não. Tem gente que fica, né, com mais dificuldade ou que está vivendo uma situação de estresse que atrapalha mais. Então, acho que a insônia é super importante porque ela predispõe a gente a desenvolver. A gente fica flor da pele quando está dormindo pouco. Então, a insônia está associada à incidência, ao aumento da incidência de depressão. A gente sabe que quem tinha insônia tem uma probabilidade maior de desenvolver transtornos psiquiátricos, vamos dizer assim, ansiedade, depressão. Então, uma coisa é uma relação bidirecional, tanto um sono ruim. E a saúde física também tem relação direta com essa qualidade de sono? Você Sim, fala da saúde emocional, né? Sim, também total. Imunologicamente, por exemplo, os hormônios, o nosso relógio biológico, tudo está sendo controlado enquanto a gente está dormindo. E essa limpeza metabólica acontece enquanto a gente está dormindo. Se a gente não dorme direito, o nosso sistema imunológico não funciona tão bem e nossas emoções também não. Esse processamento, de modo geral, é basicamente isso que acontece. Então, e dor, por exemplo, a gente fica muito a gente fica mais à flor da pele, que eu falei, exacerba a nossa percepção de dor, a privação de sono. A gente fica com uma capacidade menor de reconhecer ou discriminar estímulos. Eu assisti uma aula aqui de um psicólogo, que é professor da Universidade de Berkeley, tem um laboratório. Ele deu um exemplo numa aula aqui num congresso uma vez, que ele comparou assim, imagina que ele faz experimentos, que ele faz as pessoas dormirem 5 horas por noite por 15 dias consecutivos. Então eu estou vivendo uma restrição crônica do sono, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Então daqui 15 dias que eu estou dormindo 5 horas, eu, por exemplo, que preciso dormir 8 horas, estou dormindo 3 horas a menos do que eu preciso, do que meu ritmo pede.
Daqui 15 dias, o que acontece? Imagina que toca a campainha da sua casa, você atende a campainha e vai se dar de cara com Hannibal Lecter, que é aquela figura de horror daquele seriado de filme de serial killer, né? Aquela imagem. Por outro lado, imagina que toca a campainha da sua casa, você vai lá, abre a porta e se dá de cara com o Dalai Lama. São duas figuras caricatas, uma que representa bastante medo e a outra que representa paz, tranquilidade. Quando a gente está privado de sono, a nossa capacidade de reconhecer essas emoções, né, isso que desperta medo e o que desperta tranquilidade, fica comprometida. O exemplo dele é assim, é capaz que privado de sono, você convide o serial killer para tomar um café e você mande o Dalai Lama plantar batata. Uau! Que efeito, hein? Porque é esse efeito que a não limpeza, né, que acontece no sono provoca, vamos dizer assim. E a Ai, mesma coisa para o sistema imunológico. e aí, Laura, você imagina aquela conversa entre marido e mulher no meio da quarentena, super densa. Imagina, ele estava querendo te ajudar e você está xingando ele. Porque você acha que é você que vai ter que fazer aquela Sim, atividade. a gente fica muito mais paranoico, muito mais irritável, muito mais, né? Não é para todo mundo que a falta de sono, a primeira consequência é sonolência. Para muitas pessoas é a irritabilidade. Tipo, na criança, o sono fragmentado, a principal consequência é a irritação, é briga, E essa desconexão mesmo, de estar mais ligado emocionalmente com aquilo que está acontecendo, com essas relações, né? Por sinal, semana que vem vamos ter uma live sobre conflitos familiares para todas que vivem em família, né? Então, estão convidados. Eu queria recuperar uma questão do Rafael, que já perguntou duas vezes. Rafael, cheguei na tua agora. Obrigada pela tua participação. O uso de um colchão de qualidade, principalmente nessa quarentena, influencia no modo, na saúde do nosso sono? sim. Nas regrinhas de higiene do sono que a gente diz, né, a organização do ritmo do sono, principal, uma das primeiras coisas que a gente pensa é conforto. Conforto no sentido assim, não ter barulho, não ter luz que possa estimular o sono e estar numa posição confortável, né? Então o colchão é super importante. Tem gente, de novo, que é mais tolerante. Mas para quem já está com probleminha, pode virar a última gota do copo. Então, um colchão de má qualidade pode virar o grande problema para quem já está com alguma certa dificuldade. Então, o colchão é super importante, até por uma questão ortopédica também, de postura, né? Sim, o colchão influencia o sono. O pessoal está pedindo livros. Você tem livros escritos? Você tem algum livro seu sobre esse assunto? Que livro você indicaria para o público aí? Não vale só artigo Nana. científico. A gente tem alunos de psicologia aqui certamente acompanhando, mas não temos só alunos de psicologia, público geral. Sim, tem muito livro. Tem até um Instagram de um amigo, eu posso depois colocar aqui, que eu não vou lembrar agora de cabeça, que só indica livros de medicina do sono, da ciência do sono, que é super importante. Vários livros super legais, que são. Tem uma. Então, aí eu vou pensar, tipo, não academicamente, né? Eu ainda não tenho livro, mas eu vou chegar lá, gente. Ainda tem uma tese para fazer. Quem sabe depois da tese. Vai gerar o livro. É, é, mas eu acho que, tipo, pensando no público de psicologia, tem livros de terapia cognitivo-comportamental para transtornos de sono, do Dr. Luciano e da professora Kátia. A professora Kátia Almondes é professora do curso de psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. A gente tem parceria e ela tem livros, ela também tem livro de neuropsicologia do sono. São vários livros super legais. Agora tem um livro muito bom, que é recente, que é do professor Siddhartha Ribeiro. Não sei se alguém conhece o Siddhartha. Ele é neurobiologista, ele é diretor do Instituto do Cérebro, também em Natal, na Universidade do Rio Grande do Norte. E o Siddhartha publicou há pouco tempo um livro que se chama O Oráculo da Noite. Ele conta a história evolutiva, essa ideia evolutiva do sono vem muito do Siddhartha. Ele conta a história da ciência do sonho e do sono na história da humanidade, em todas as civilizações. É um livro muito legal para se familiarizar com o sono, Oráculo da Noite, exatamente. Então, acho que, assim, de cabeça são esses livros, mas tem muitas outras bíblias do sono, do professor Sérgio Tufik, que é um livro de base para os cursos de formação em medicina do sono, e eu vou depois dar o Instagram, que tem as dicas dos livros. Combinado?
Nós temos ainda algumas perguntas, aproveitem, nós estamos aí, temos mais 10 minutos só de conversa, passa rápido, né? Passa. E o pessoal está perguntando também, quem está aqui conosco, como é que é o tratamento? Quanto tempo leva? Como que funciona? Você hoje está nos Estados Unidos, né? Você tem feito o tratamento com o pessoal aqui, atende? Como é que faz para encontrar profissionais que façam tratamento aqui no Brasil? E como que funcionam os tratamentos? Bom, essa psicologia do sono é uma coisa, assim, eu estou estudando há muito tempo, mas a gente tem a psicologia do sono enquanto área de atuação, uma certificação de psicologia do sono desde 2017, uma parceria da Associação Brasileira de Sono com a Sociedade Brasileira de Psicologia, e a gente já tem cursos de formação nessa área, então somos poucos ainda, 23 psicólogos ao todo com essa certificação, mas tem muita gente já estudando e muita gente já está na área há muito tempo se preparando para isso. Sim, eu continuo atendendo, trabalhando online, agora mais do que nunca. Então, minha formação de base, eu tenho especialização em psicanálise. Mas dentro da medicina do sono sempre foi um conflito para mim, porque a terapia cognitivo-comportamental é muito forte, a medicina comportamental do sono é muito forte, e é a linha de estudo e de pesquisas que mais tem. Então, assim, não dá para eu fugir, eu tenho essa formação em psicologia do sono, que é muito voltada para essa aplicação na terapia cognitivo-comportamental aos problemas de sono. Mas tem uma hora que a psicoterapia se torna uma coisa importante, né? Esse para além das técnicas dessa terapia cognitivo-comportamental, a específica da insônia, que tem protocolos diferentes de 4 a 8 a 10 sessões, 12 sessões, que já resolvem a insônia de muita gente. Para muitas pessoas que o problema é uma organização do ritmo, da rotina, desses pensamentos, das crenças que eu tenho, né? Disso que putz, se eu não dormir 8 horas eu não vou funcionar. Às vezes o alívio dessas, né? Essa informação já ajuda muita gente e com 2 semanas de tratamento, às vezes já resolve a situação da insônia de muitas pessoas. Tem outras pessoas que têm uma insônia crônica já há muitos anos que está associado a muito mais coisa, né? A situações de estresse, a perdas importantes na vida, que daí demanda um trabalho de psicoterapia um pouco mais longo, né? E aí depende, se não é insônia, se é sonambulismo. A gente tem trabalho publicado, falou de artigo científico, a gente tem um trabalho publicado que eu colaborei com uma amiga, com a Silvia Conway, que é a nossa representante na Associação Brasileira do Sono, tratamento psicológico para sonambulismo, uma intervenção super efetiva que também ajuda bastante, terror noturno, principalmente em crianças. Então, assim, varia muito esse tempo. Se a demanda é a organização desses ritmos, dessa rotina relacionada ao sono e das informações que podem ajudar a pessoa a se organizar, às vezes de 4 até 10 sessões resolve. Mas se tem outras questões envolvidas que estão tirando o sono, ou que tem memórias que eu preciso processar, ressignificar, aí um trabalho de psicoterapia um pouco mais denso, mais intenso, que tende a variar muito de pessoa para pessoa. Uhum. Você atende também adolescentes, Laura? Adolescentes, crianças? Sim, crianças não, muito pouco, assim, tenho bastante contato com pais mais, mas não atendo criança. Adolescentes, eu não vou falar que eu tenho uma super experiência, eu tenho alguma experiência atendendo adolescentes, mas o core do meu trabalho é mais adulto e idosos, mas principalmente adulto. Mas tem alguns trabalhos com adolescente interessante, assim, que eu acho que, principalmente nessa questão voltada do sono, né, esse ajuste da rotina, que está muito ligado ao hábito noturno, vamos dizer assim, né, de computador, de ficar nos vídeos, de ficar nos jogos, isso sim. E Laura, onde o pessoal pode encontrar, fazer contato contigo ou até com esse grupo de referência aqui no Brasil? Qual a indicação? Tem algum Dentro, site, alguma... dentro do site da Associação Brasileira do Sono tem o nome de todo mundo. Eu tenho um site que eu montei que foi um incentivo dessa área há um tempo, desde 2015, o psisono.com.br. No Psisono tem várias informações, a gente se organizou lá e estamos montando um projeto para essa ação na pandemia que está em andamento, que a gente
está tentando transformar numa pesquisa, isso é o Psisono que eu loguei aqui. Então, dentro do Psisono também tem vários profissionais que estão comigo, que trabalham lá, que a gente entrevista, que a gente faz os vídeos. É um trabalho um pouco amador, mas a ideia é disseminar esse conhecimento. Eu sou um pouco suspeita, porque tenho essa paixão, acho que ninguém vai estudar uma coisa à toa. Eu sempre sonhei muito, sempre me interessei muito pelas questões do sono. Então acho que eu estou sempre ativa, podem mandar mensagem, e-mail pelos próprios canais, ou site, ou YouTube, ou no Instagram mesmo. Enfim, e tem também o site da Associação Brasileira de Sono, que tem uma lista maior de todos os profissionais que estão lá. Laura, nós temos 6 minutos para encerrar. Quero dizer da minha alegria e honra em estar aqui contigo e ter aprendido tanto. E esse é só o começo de um contato. A gente vai trocar ainda muitas ideias. E tem perguntas aí que ficaram, gente. Coloquem lá as questões de vocês. Perguntaram muito da questão da lâmpada, né? Também vieram 2, 3 perguntas agora sobre isso. A questão da lâmpada. Se você puder responder em 1 minutinho, ainda dá. Arrisca, Laura? Eu não sei se eu vi qual que é a lâmpada, a luz. O tipo de luz é mais indicada para não prejudicar o sono? Eu acho que a luz, quanto mais fraca, quanto menos watts, melhor. A luz da tela do celular tem o recurso da gente noturno agora, mas a gente sabe que as ondas azul, na verdade, não tem muito consenso. Tem pesquisas que mostravam que a luz azul atrapalha mais, é a que inibe a melatonina. Mas hoje já tem alguns assim, já não tem mais um consenso. Tem trabalho que mostrou que não é exatamente a luz azul, mas de modo geral, quanto menos lux, quanto menos watts, melhor. E quanto mais amarela a luz, melhor. Fica mais gostosinho o ambiente, né? Sim. Gente, correm para uma luzinha amarela, o colo da pessoa que está aí perto de você. Tomara que vocês tenham um colo para te acolher. Venha conversar mais conosco nas lives, também no projeto Você Importa, porque você importa, né? Porque é isso que importa. Você importa para mim, né? E é muito um prazer, Laura, estar aqui com vocês. Se vocês gostaram desta conversa, é legal que vocês estão escrevendo, agradecendo, mas você gostou, isso deu sentido para você? Convida mais um e venham juntos, né? Trocar ideias e compartilhar e construir essa possibilidade de encontro. Laura, foi encantador, você é ótima, além de toda essa competência profissional, né? Nos passa tanta paz e tantas esperanças também, né? Nisso, na forma que você fala, essa simplicidade e afetividade com que você nos brindou essa conversa hoje. Eu agradeço muito, agradeço a todos vocês, que super participação aqui que tivemos, né? Não dei conta de ler todos os comentários e perguntas, mas agradeço a todos vocês e desejo uma boa noite de sono e sonhos, Exato. muitos bons sonhos para todos vocês. Seguimos juntos, semana que vem, programação especial relacionada à homenagem do Dia das Mães, mas principalmente para pensarmos nas nossas famílias, nos conflitos, como é que a gente pode lidar com isso, e também alguns espaços especiais para as mulheres e mães, né? Sobre sobrecarga, sobre como a gente passar por esse período, sobre culpa de mãe. Ai, que mãe não sente culpa. Então, chega aqui com a gente, lives a partir de terça-feira e logo em seguida as rodas de conversa, né? Porque não dá vontade de conversar mais? Eu fico com vontade de conversar mais e ouvir também todas essas pessoas que estão conosco. Então, a partir da semana que vem, esse novo modelo. A live, logo em seguida, uma roda de conversa para vocês. Obrigada, alunos e todos os que estiveram conosco. E obrigada ao UFPR por estar oferecendo a oportunidade de desenvolvermos esses projetos, né? O projeto UFPR Convida e dentro dele o Você Importa. Muito obrigada, Laura. Você também importa. Eu que agradeço, obrigada aos alunos, obrigada por essa ação, parabéns, foi incrível, tudo de bom, desejo, né, que se frutifere, estou aí à disposição se eu puder ajudar, foi um prazer, muito obrigada mesmo. Obrigada. Venham todos semana que vem conosco. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, outra. Tchau.